Êxodo capítulo 17, versos 1 a 16, onde diz assim a Escritura: Toda a congregação dos filhos de Israel partiram do deserto para Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando ao Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequistas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isso para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar. Ele deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença para estudar a Tua palavra. É algo que nós não temos como imaginar o tamanho da bênção, considerando que a Tua palavra é meio de graça. É um meio no qual o Senhor derrama bênçãos na nossa vida. O entendimento do Teu amor, da Tua bondade, do Seu querer. E nós te pedimos que agora o Senhor mais uma vez nos pastoreie. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas lutas, as nossas guerras. E pedimos que o Senhor nos ensine a viver como servos do Senhor em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém. No sermão anterior, queridos, nós vimos que a crise, quando nós estamos vivendo nela, e a maneira com que a gente vive a crise, revela o coração da gente. Você quer conhecer alguém? Caminhe com essa pessoa na hora da dificuldade. Essa é a hora que você vai conhecer lá dentro. Você vai perceber exatamente o que acontece ali dentro. Quando tudo está bem,
A gente vive de maneira tranquila, a gente falar como um jovem, a gente surfa na onda. Mas quando a crise vem, é difícil. Nós temos que aprender a dependência, nós temos que exercitá-la, nós temos que ir em direção a Deus. São coisas que nem sempre vivemos ou fazemos de forma tão fácil ou tão tranquila assim. Moisés mostrou para nós no texto, quando ele registra esse evento aqui, um povo murmurando, expondo o quanto a fé deles era frágil. Porque a murmuração, como vimos, é como se alguém estivesse testemunhando a incredulidade. Ou uma credulidade falha. Não por causa de Deus, mas por causa do próprio indivíduo. Moisés, nesse texto, ele nos mostrou o caminho para a dependência. E agora, de uma forma ainda mais clara, isso vai ficar evidente no relato do livro. Nós vimos que Deus, quando o povo pediu por água, ele deu água. Deus poderia ter agido com juízo, dado a incredulidade, a reclamação, a murmuração, a contenda daquele povo contra Deus. Eram pecadores e estavam questionando a Deus. Mais do que isso, o caráter do Deus que deu promessa e a fidelidade dele em cumprir. Deus poderia muito bem ter agido com juízo, mas pelo contrário, Deus agiu com graça. Fez sair da pedra água. E como nós vimos, não era pouca água não, porque tinha que saciar a sede de uma montanha de gente, 1 milhão e pouco de pessoas. Nós vimos também que a maior necessidade do povo não era água. Apesar disso, ser necessário para a existência. Mas o mais importante ali, a maior necessidade daquele povo era aprender no momento da angústia, da crise, da falta de água, confiar no Deus. Então o problema deles não era só a sede, o mais importante é, não confiavam em Deus. Era Deus quem estava os conduzindo, do jeito que fez lá atrás, quando antes de atravessar o mar, Deus diz, olha, vocês vão ficar daqui até aqui, e aguardem. E nada aconteceu contra eles. Nem mesmo o exército egípcio vindo contra eles com todo aquele poder violento, destruidor, pôde fazer nada, porque, na verdade, Deus zelou pelo seu povo. E é assim que Deus continua agindo favoravelmente a nós. A graça de Deus, ela não depende da qualidade da nossa fé. Isso não quer dizer que Deus não deseja encontrar fé autêntica. O que acontece é que, muitas vezes, nós não temos, não é a questão da fé, a verdadeira confiança e esperança que é proveniente dela. Nós vimos e aprendemos a última semana que essa incredulidade prática, chamada murmuração, ela pode tirar a clareza, a percepção fica anuviada. E nós vimos que existe um caminho. O caminho é o caminho da oração e da dependência. Moisés não só levanta o bordão, ou bate na pedra com o bordão. Ele busca ao Senhor. Ele fala com Deus. Senhor, como resolver essa situação? A situação está tão séria que eu estou com medo deles me matarem. Estão a ponto de pegar pedras e me apedrejarem. E nós vimos que Moisés, como líder, ele ensina exatamente isso. Cheguem diante de Deus. Conta a sua crise, a sua necessidade. Não é que Deus não sabe. Ele quer que você dependa dele ao fazer isso. Porque a oração é um testemunho, é uma declaração de dependência. Está aqui, Senhor, essa causa da crise existe, ela está aqui e eu não dou conta de fazer nada. Mas eu estou na presença daquele que pode fazer tudo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade.
1 Pedro, capítulo 5. E por fim, nós vimos que ali, naquele quadro daquela rocha sendo quebrada, aquela rocha trazendo água, isso aponta para Cristo, que é conhecido como a verdadeira rocha e a água viva. E quem bebe da água viva jamais terá sede. Bom, mas o texto não termina na provisão. Deus foi providente. Deus foi zeloso para com eles na sede, na água. E Deus ensinou algumas coisas para eles. Eu sempre sou providente. Não precisa se preocupar. Eu estou com vocês. Pare com essa conversa de, será que Deus está aqui? Como fizeram com Moisés. O texto continua e a gente vê que depois da água vem a guerra. Vem a batalha. Observe bem que o texto diz, no verso de número 8, que houve um povo que veio contra eles. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel, exatamente em Refidim, local de descanso e de abundância de água. Mas o texto diz que vêm os amalequitas. E antes de entrarmos nesse verso 8 em diante, eu queria que você entendesse, à luz do que já vimos até agora, é que a vida cristã, ela não é apenas sobre receber de Deus. Como eles haviam recebido água, a gente entende que isso como graça. Graça demonstrada de maneira visível e supridora para que eles pudessem continuar existindo com vida. Mas é mais do que receber de Deus. É também sobre aprender a depender de Deus no meio das lutas. São essas duas coisas que nós encontramos nesse capítulo. Nós precisamos receber água. E logo depois, nós precisamos guerrear, lutar. E o que isso nos ensina? Eu, olhando para esse texto, a ideia que eu tenho, e se colocasse um título só nessa parte, eu diria, aqui o que nós vemos é da dependência à água, a dependência à vida de batalha e confiança. É uma dependência suprida no Senhor, mas que não tira a luta que eu tenho que guerrear. É como se Deus estivesse dizendo, olha, você vai beber água, eu vou suprir tudo aquilo que é a sua necessidade. Acalma a sua alma. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. Me busquem a minha justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir. Deus cuida do mundo de uma maneira geral. Quanto mais de vós outros, o Senhor Jesus afirma. E aqui o que vem é uma guerra. Então entenda, primeira coisa, que a vida cristã não é uma questão só de sobreviver, de ter aquelas coisas básicas, ou vivendo cada dia para eu poder me manter diante dos meus pés, dos meus artelhos. Não! A vida é muito mais do que simplesmente sobreviver a cada dia. A vida tem a ver com lutar. Participar da luta, guerrear, porque existem inimigos o tempo inteiro, e eles são verdadeiros. Olhem só, no verso 8 e no verso 9, os amalequitas estão atacando, eles vieram, e eu fico pensando, será que os amalequitas estavam de longe visualizando, e viu que o povo estava cansado e com sede, devem ter ficado mais sujeitos, menos habilidosos e capazes de defenderem a si mesmos, e agora, mesmo eles tendo bebido água, eles estão frágeis, e eles vêm. Muito provavelmente. O texto não fala nada sobre isso, e é só uma conjectura minha. Mas, normalmente, quem planeja uma terra, planeja uma guerra contra uma terra ou contra um povo, eles vão nas estratégias. Mas não importa. Eles vieram. A luta precisa ser lutada.
Porque eles vieram, eu não tenho como dizer, para aí, a gente não está pronto. Deixa a gente 6 meses nos preparar para que a gente possa guerrear com vocês. Não existe isso. A guerra, ela simplesmente surge. O inimigo, ele bola tudo. Ele me vê, ele olha as minhas circunstâncias, as minhas fragilidades, ele olha a minha dependência, ele olha a minha fé, ele olha a minha motivação. E ele vem, e eu nem sei que ele vem, mas ele veio, e agora? Então a vida é muito mais do que sobreviver, é estar atento às lutas que estão aqui ao meu redor, a seu redor, ao nosso redor como povo de Deus. O verso 9 diz que Moisés ordenou a Josué, o seu imediato, aquele que estava logo depois de Moisés, coordenando todo o povo, era Josué. E ele diz, Josué, seguinte, você vai escolher alguns homens e você vá à luta contra os amalequitas. Se é guerra, temos que guerrear, senão vamos ser destruídos. Então, observa que logo após a providência, ou junto com a providência, Deus está mostrando para eles que eles estão vivendo em batalha. E se eu for levar isso para nós, eu sei que você e eu, nós estamos vivendo uma batalha contínua. Ela é espiritual, ela é entre os homens, ela é contra o diabo, e até mesmo contra a nossa natureza caída, que tenta nos convencer aqui na mente, no coração, a respeito da nossa carne, e milita contra nós. Temos que entender que resolver um problema, água, resolver um problema não elimina os próximos desafios. Bota isso na sua cabeça. Resolver um problema não elimina os próximos desafios. Mas é alguma coisa que me prepara para a continuidade da minha existência. Com referência a isso, eu gostaria muito que você entendesse, eu creio que era isso que Deus queria trazer aqui, que existe uma realidade, e a realidade é, existem batalhas, existem crises, e essas batalhas muitas vezes elas são internas, e na maioria das vezes elas são externas. Eu tenho batalha aqui dentro de mim, eu tenho batalha fora de mim. Veio a provisão, eu disse, puxa vida, Deus abençoou, muito obrigado, Senhor. Vem a guerra, e eu fico pensando quando ela deixou de existir. Mas vem o conflito, é aquilo, é a continuidade da vida. Antes era sede, uma crise interna. Eu preciso dela, porque senão eu morro. Sem água não existe vida. Sem Cristo não existe vida. Sem o Deus provedor não existe vida. Antes foi isso Deus mostrando. As coisas mais especiais, mais específicas de existência, eu cuido de vocês. E agora Deus mostra para eles, Amaleque, é uma crise externa. É alguma coisa que é totalmente estranha, eu não sei o que eles pensam, não sei exatamente a força que tem. Será que o exército deles é exatamente o que nós estamos vendo? Ou existe atrás da montanha uma outra multidão? A vida cristã é assim. A minha vida e a sua vida cristã, ela é exatamente assim. Nós temos conflitos internos. Nós sentimos medo. Nós temos ansiedades. Nós temos interrogações, nós temos dúvidas. Essas coisas são aqui de dentro. E a gente vive isso todo dia. São as lutas dentro do coração nosso. E não adianta você dizer, eu estou isento disso, porque não existe pessoa isenta disso. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esses conflitos, esses medos, essas ansiedades, essas angústias, a minha própria forma de ser, a minha personalidade explosiva, iracunda, reclamadora, murmuradora, apesar de tudo isso, eu tenho uma luta para vencer essas coisas que não são adequadas, eu já entendi que não são, porque destrói a mim mesmo e os relacionamentos que tenho. Mas existem as lutas externas, elas são as pressões,
são os ataques, são as dificuldades, são situações que nós não damos conta de atravessar só olhando, mas essas coisas estão ali. Ontem eu estava aprendendo como usar o pneu do Jeep para eu passar por obstáculos. Eu já sabia algumas técnicas, mas uma delas foi muito interessante. Quando a gente está num lugar e é muita terra ou lama, o que nós fazemos? Nós murchamos os pneus. Então, a calibragem do pneu ela vai para bastante baixo. Então, aquele pneu que está levantadinho, ele fica meio abaixado e dá aquela barriguinha no pneu. E aí, quando você está ali, naquele momento, você põe a tração no carro e ele vai. Mas se tiver no meio daquele lugar uma pedra, o carro pode bater e parar. Um lugar assim que precisa passar, não vai passar porque o pneu não consegue, ele não adere àquilo, ele não vence aquilo. Mas aí você tem que murchar bastante. E quando você murcha, você põe uma pedra lá, é como se o pneu abraçasse a pedra. Ele passa porque ele abraça a pedra e vai embora. E eu continuo. Eu já tinha passado por coisas assim, mas não de forma tão radical, de ter necessidade de abaixar demais mesmo. Aí você fala, o que tem a ver isso? Eu nem sempre sei dicas de como vencer numa trilha. Se na curva você fizer uma curva extremamente fechada, você vai ter problema. Você capota. Se você fizer uma curva extremamente aberta, a possibilidade de você também sair da pista é grande. Você tem que ter a medida certa. Existem várias coisas. Certos buracos, ao invés de você passar na beiradinha dele, é melhor você entrar no buraco para você sair lá na frente. E eu me lembro de um colega, todos nós passando dentro do buraco, ele achou que não devia, porque ia sujar o carro dele, tinha muita lama ali, e ele tentou passar na beiradinha. Na hora que ele viu, o carro dele estava deitado. Estratégias. As lutas na vida, as dificuldades, os problemas, as pressões, as agressões, elas sempre vão existir na vida. São coisas de fora. São lutas que estão ao meu redor. E eu preciso aprender a estar vivendo nesse mundo onde existem lutas diferentes o tempo inteiro. De repente eu tenho que estar de cá, de repente de cá, eu estou no centro, mas eu sei onde eu ponho o pé. Eu sei para onde eu olho, em quem confio. Há momentos de esperar em crises, mas há momentos de agir. Não é só ficar olhando e dizendo, nossa, que dificuldade. Normalmente, quando eu só olho para o problema e paro, eu adoeço. Aquilo toma conta de mim. E muitas doenças emocionais, elas são frutos dessa ausência de ação. Ausência de agir. Então, preste atenção. Existem pessoas que só querem agir. Viu a coisa, põe a mão na massa e sai correndo e faz e acontece. Está errado. Tem pessoas que querem só esperar. E eu digo, Senhor, me livra. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu preciso de dinheiro. Mas ele não sai à luta para conseguir um emprego. Ele não põe a mão naquilo que é necessário para que ele possa vencer aquela dificuldade. O só agir sem depender não funciona. O só depender sem agir também não funciona. Essas duas coisas têm que estar juntas. Eu tenho que aprender a orar, depender do Deus que eu estou colocando o meu problema. Eu tenho que aprender que na força e nas ferramentas que Deus me dá, eu vou agir
para o meu bem, e se houver vitória é para a glória do Senhor, ou qualquer outra coisa. A vida cristã madura, que enfrenta dificuldades, ela confia em Deus enquanto luta. Enquanto luta. Mas qual é a tendência do ser humano diante da dificuldade? Eu travo. Eu esqueço que eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não for para o trabalho, porque eu não estou assim, eu não estou assado, e eu ficar ali morcegando, desculpa a expressão, mas vocês entenderam? Não vai funcionar. Nem toda crise ela vai ser resolvida rapidamente. Não vai. São aquelas que demandam dias, meses, e às vezes são crises que demandam anos de luta. Nem toda batalha eu posso evitar, mas algumas delas eu posso. Eu sempre digo para pessoas que me buscam, aprenda a lutar as batalhas corretas. Não fique se colocando, entrando em brigas que não são necessárias. Vá naquelas que são realmente necessárias, aquelas que precisam ser batalhadas. Mas nem toda batalha eu consigo evitar. Eu não gostaria dela, não tem jeito. Eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que resolver essa parada. Os amalequitas, eles não me perguntaram se eu queria guerrear ou não, e nem me deram tempo para me preparar. Eles simplesmente vieram e estão contra mim, e vão me matar, e eu vou ter que lutar. Só que tem um detalhezinho. Nenhuma luta vai ser enfrentada e vencida sozinho. Nenhuma luta, ela será enfrentada sozinho e vencida. Tudo tem a ver com aquilo que Deus nos fez ser. Nós somos pessoas dependentes. Dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. E isso não é necessariamente sinal de fraqueza, é sinal de realidade observada de maneira correta. Segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é que a vitória, ela depende de alguma coisa. A vitória depende de uma dependência contínua, diária. Olha só no verso 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Moisés chegou para ele e disse, Josué, você vai pegar uns homens aqui, vai se preparar, eles já vieram lutar contra a gente, e você vai lutar contra eles. Nós não encontramos Josué dizendo, por que eu? Logo eu? Eu sou o seu imediato, o seu sucessor, e você está me mandando para lá? Ele poderia ter um bocado de coisas na mente dele, mas o texto diz que eles foram para a batalha. Entenda como era naquela época. As batalhas, normalmente, elas eram batalhadas, elas eram lutadas em regiões planas. Em região onde todos viam todos. Então, o local onde a espada era levantada, onde tudo acontecia, era ali. Eu podia até me esconder, mas na hora de brigar, era naquele lugar. Então, quando Josué vai, ele vai para esse lugar, com esses homens. Mas o texto diz que Moisés, orientado por Deus, disse, você vai. E ele foi. E ele usou a ferramenta que Deus havia dado para ele. E essa ferramenta foi usada para garantir vitória. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, Moisés ficava cansado e abaixava a mão, eles perdiam, porque os amalequitas venciam. Então, veio outras estratégias, mas observe bem que não foi só colocar homens para lutar, foi colocar todo um povo para depender daquele que dá vitória. A vitória, ela depende de uma dependência
total, contínua, em todo o tempo. Olha só, parece que aqui o texto nos mostra uma coisa que é visível e uma coisa que é invisível. A cena é dura, ela é verdadeira. No vale é visível. Lá estão os amalequitas e o povo de Deus. Josué e o povo de Deus. Todo mundo está vendo a luta. Só que lá no monte, olhando para tudo aquilo, Moisés está com as mãos levantadas e orando. Existem aqueles que têm que lutar aquela batalha, não tem jeito de fugir dela. Não fomos nós que começamos, eles começaram, mas não tem jeito, essa luta, ela tem que ser vivida. Mas não foi um trabalho só daqueles que foram para aquela região plana. Foi também daqueles que oraram, daqueles que agiram foram juntos. E quando Moisés, ele ficava cansado, o texto diz que as mãos de Moisés cansadas caíam, abaixavam. Mas quando ele levantava as mãos, havia vitória. Nós precisamos entender que o próprio Deus é o Deus da vitória. Tudo isso simboliza a presença de Deus no meio daquele povo. Toda aquela utilização do gesto aponta para algo muito mais do que aquela luta, mas é algo que está acontecendo, não é visível. Deus não se mostrou ali, a não ser dando condições do povo de Deus vencer. Observa o seguinte, o que acontece espiritualmente vai determinar o que acontece na prática. Bota isso na sua cabeça. A minha vida com Deus, a minha relação com Deus, o meu amor a Deus, todas essas coisas, elas apontam para a vida que acontece no dia a dia. Não é só um momento, é todo o tempo. A sua vida com Deus, as suas orações pelas realidades, pelas lutas diárias, lutas ou batalhas que têm a ver com um dia, com outro, dentro de uma guerra que é enorme, mas dentro dessa guerra tem vários pontos de batalha. Cada um desses que você tem que lutar a cada dia aponta para uma necessidade maior, que é uma guerra de vida. As batalhas são parte de uma guerra. E essas batalhas, elas estão todos os dias acontecendo. E a qualidade desta batalha, ou de eu me envolver com essa batalha, e eu ser vitorioso nessa batalha espiritual, prática, tem a ver com a minha vida com Deus. Tem a ver com a minha espiritualidade. Esse negócio de eu ser um crente, mas eu ser um crente que não vive a minha comunhão com Deus, a minha relação com Deus, a minha inteira dependência ao Senhor, se eu não oro, se eu não me prostro diante de Deus, se eu não tenho arrependimento, se não existe quebrantamento, se não existe confissão de pecados, se não existe reconhecimento de fraqueza plena, completa, diante de Deus, não haverá uma vida prática de vitórias. Entenda isso. O visível a gente vê todo dia. Eu tenho que levantar, eu tenho que pegar o carro, sair na rua. É difícil pra caramba, a gente corre risco o tempo inteiro. A gente não sabe se tem um ladrão ali, se ele está com um revólver escondido ou não está. E de repente a gente passa e nem sabe que ele está ali. Mas ele vê uma oportunidade, ele vem. Não importa, são coisas que a gente tem que viver. Nossa, meu filho agora está se tornando adolescente e não tenho mais como levar para a escola, ele vai ter que pegar um ônibus sozinho e os pais arrancam o cabelo e dizem, ei, minha filha, andar na rua, meu Deus, tomar um ônibus, né? Vai chegar o tempo em que essas coisas vão acontecer. Ele vai andando, se mora perto da escola, ele vai andando para a escola e você fala, meu Deus, todas essas coisas vão acontecer na vida. Ao invés da angústia, do desespero, o que eu preciso é de espiritualidade, comunhão com Deus poderoso e tranquilidade no Deus que traz vitória. O Senhor Jesus disse uma frase em João capítulo 15.
que eu acho fantástica. A figura ali de João capítulo 15, da videira, lembra? No verso 5, o Senhor diz ali através de João: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí vem a frase final: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essas foram palavras do Senhor naquele momento de despedida, que vai do capítulo 14 até bem na frente no livro de João. Então, nós precisamos de uma dependência, mas não é só momentânea, nós precisamos de uma dependência constante. Dependência não é um evento, não é só um momento, é uma vida de dependência, uma constância de dependência. Não basta você começar confiando, você precisa continuar confiando e dependendo de Deus. De repente você fala: Deus é meu Senhor, essa situação é difícil, mas eu coloquei na presença dEle. Deus isso, Deus aquilo, e amém, amém, amém. Mas chega no meio e você começa a tirar seus olhos daquele que te sustenta em pé, andando sobre as águas. Aquele que está te dando vitórias que apontam para um milagre que Deus está fazendo, mas você começa a preocupar com outras coisas, você tira os olhos de Jesus. Não basta começar confiando, é preciso continuar dependendo. Porque isso é que é confiança verdadeira. Muitas pessoas começam bem, mas tentam sustentar a vida e as batalhas com as suas próprias forças. Vão cair. Vão ficar pelo caminho. Como você é? Outra coisa clara aqui no texto, dessa dependência, é que havia um esgotamento ali. Era real, um cansaço. Havia uma situação difícil. As mãos de Moisés, elas ficaram pesadas. Você já segurou alguma coisa há muito tempo, que já tem um certo pezinho? E você tem que ficar com aquilo muito tempo? Qual que é a tendência sua? Vai chegar um tempo que você não vai dar conta mais. Você já carregou alguma coisa muito pesada e tem uma outra pessoa, você fala: me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando não dá tempo, o que acontece? Caiu. Moisés, não sei como é que era esse cajado dele, esse bordão dele. O que sei é que as mãos de Moisés ficaram pesadas. É isso que diz o verso 12. Em muitos momentos da nossa vida, queridos, nossas vidas ficam pesadas. Nossas mãos ficam pesadas. Nosso coração fica pesado. Todos os dias nós vamos ter possibilidades de situações assim. Até crentes maduros se enfraquecem. Líderes cristãos cansam. Eu me lembro de um companheiro de ministério, um ministério extremamente agitado, e a gente já tinha conversado sobre essa intensidade de atividades, de viagens, disso e daquilo, até que um dia ele pregando, eram 2 cultos, e eu fazendo a liturgia dos 2 cultos. E no meio entre uma mensagem e outra, a gente subiu para uma sala para respirar, tomar uma água, comer alguma coisinha, ficar ali. A gente tirava o paletó, colocava na cadeira. Esse era um comportamento comum nosso. E eu cheguei para ele e disse: querido, você quer que eu pregue o segundo sermão? Faça a mensagem? Já está de bom tamanho. Ele disse: não, vou fazer. Ah, tudo bem. Eu falei: está tudo bem? Não. Você viu que você trocou citações bíblicas? Você percebeu que quando você falou isso assim, você queria falar era isso, não é verdade? É verdade, mas eu fiz isso, eu não vi eu fazendo isso não. Então, quero dizer que isso tudo é sinal de que você está muito
cansado, você está estressado. Você precisa descansar. Ele disse, não, eu vou pregar. Eu falei, então amanhã você vai num lugar que eu vou preparar para você ir. Marquei um médico. E tinha problema mesmo. Sabe, nós nos cansamos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados, isso não tira meu ânimo. Somos perseguidos, puxa vida, lá vem os exércitos do Egito, lá vem aquela pessoa que me persegue. Mas o texto diz, porém, não desanimados, não abandonados. Somos derrubados, somos jogados no chão, porém, não destruídos. Esse é o testemunho que o apóstolo Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Nós temos que compreender que a necessidade de ajuda tem a ver com a valorização de quem nós somos e onde nós vivemos, e quem, por causa disso, é nosso ajudador. Eu gosto muito de dizer a casais que estão se preparando para o casamento, você escolheu uma pessoa para ser o seu ajudador para o resto da vida. Você está colocando sobre essa pessoa uma expectativa grande. Aí eu viro para o outro e digo, você entendeu a expectativa que ela tem de você? E depois eu digo para ele, ou para ela, você entendeu a expectativa que ela tem de você, homem, marido? E vice-versa. Com quem nós vivemos, onde nós nos fortalecemos, aquele lugar que é o nosso porto seguro, mostra o potencial de guerra que eu tenho. Por isso eu digo para jovens, você vai se casar, procure alguém que tema o Senhor, a Jesus, que sabe o significado de joelho dobrado. Uma pessoa que te ama a ponto de colocar na sua presença e na presença de Deus coisas que precisam ser tratadas e melhoradas ou abandonadas. Uma pessoa que vai ser um aliado íntimo, que compartilha com você todas as coisas. No corpo de Cristo é exatamente isso que nós somos. A Bíblia diz que nós somos um só corpo. E é interessante, vão Arão e Ur, Moisés levanta o braço, está cansado, eles preparam uma pedra, põem aqui, senta aí, Moisés. E ele está sentado, mas o braço continua cansado, aí um segura, depois o outro vem e segura, e o braço ficou levantado até o final do dia. E houve vitória. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. Isso fala algo muito profundo para nós. Quando nós vamos para o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, eu acho fantástico o capítulo 6 de Gálatas. Uma das verdades que ele traz é, levem as cargas uns dos outros. Ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para a igreja local. Ele está dizendo, olha, vocês, quando vocês estiverem juntos, compartilha os pesos, olha para o outro, veja a sua necessidade e carregue com ele aquela carga que está complicada, está difícil. Essa semana, no velório da dona Cerise, gente, quanta gente tinha lá naquela sala de velório, lá em Umas. A igreja estava lá. Na hora de cantar, eu achei maravilhoso, o coral se organizou lá, e eles cantaram uma das músicas mais lindas que eu conheço. E participaram. E as pessoas da comunidade. Sabe, é aquele momento que não existe palavra que ajuda. Só o Espírito Santo que conforta.
Mas é interessante como Deus usa essa amizade, esse companheirismo, essa adoração a Deus, a leitura da Escritura, como instrumentos que nós temos, que foi dado a nós por Deus nos nossos relacionamentos. Nós temos necessidade do corpo de Cristo, dos irmãos. E nós precisamos entender da nossa responsabilidade para carregar a carga daquele que não está dando conta. Levem as cargas uns dos outros. O autor de Hebreus, a gente viu isso no capítulo 10. Ele diz: consideremos-nos também uns aos outros. Considere, observe, leve em consideração. E aí o texto diz no verso seguinte: encorajando-os. Observa que a nossa luta, é claro, a nossa batalha diária é nossa. Mas vai chegar um momento em que na nossa batalha eu vou entender que sozinho eu não dou conta. Quem está comigo? Ninguém cresce e persevera sozinho. Ninguém. Ninguém vence sozinho num isolamento espiritual e perigoso. A igreja é um meio de Deus para nos abençoar. E naquele momento tinham 2 irmãos ali junto com Moisés para segurar o seu braço até o final do dia. Estou aguentando não, vamos chamar mais alguns para fazer esse papel aqui. Vamos pegar um pedaço de... Não, nós estamos aqui. E esse entendimento vai confrontar uma das coisas mais comuns, sérias e erradas da vida cristã de algumas pessoas. Elas vivem um cristianismo isolado. Isso confronta um isolamento espiritual. Alguém gosta de, eu sou crente onde estou. Beleza. Só que eu não vivo no corpo de Cristo, que foi feito para que uns levem as cargas uns dos outros. Abençoemos uns aos outros, porque a minha habilidade de olho é diferente da sua habilidade de mão. E nós servimos ao corpo. O propósito de Deus. Momentos de crise, de tristeza, de dificuldade, de luta diária, nós precisamos de companhia. A primeira delas é o Senhor e a segunda é o corpo de Cristo. Você está tentando sustentar sozinho a sua vida? Você está cansado, mas não pede ajuda? Deus não nos projetou para nós vencermos sozinhos. Deus projetou a cada um de nós e o corpo de Cristo para que sejamos dependentes dele e uns dos outros. Isso fica muito claro na Escritura. A última coisa, 6º ponto, que na verdade é o 3º hoje, né? Deus muitas vezes coloca situações para que ele nos mostre o referencial que nós temos que ter. E muitas vezes Deus muda o nosso referencial com crises. Ele coloca situações para eu aprender para onde eu tenho que olhar. Olha só, no verso 15, no verso 16, e Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor é a minha bandeira. Deus deu vitória e ele monta um lugar, um altar de adoração. Naquela época colocava-se pedras como se fosse um marco histórico. E ali estava um marco histórico. Ele fez aquilo para glorificar a Deus, porque ele libertou-os do poder dos amalequitas. A vitória veio de um Deus demonstrado através de um bordão levantado. E aí ele coloca o lugar, e ele coloca o nome naquele lugar, naquele altar, naquele lugar de adoração. Ele diz: o Senhor é a minha bandeira, meu estandarte. E no verso 9 a 16 diz: portanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse construir do altar e chamar aquele lugar de bandeira, o Senhor é a minha bandeira, tem que ter um significado, e claro que tem. O estandarte, aquela bandeira, é um ponto de referência.
Nunca deve ser esquecido isso. Nunca. O Senhor é aquele que eu olho para Ele, é sobre o qual eu defendo. Uma coisa que me impressiona são algumas nações que as pessoas são muito nacionalistas. Não por guerra, por isso ou por aquilo, mas eles são nacionalistas, eles honram a sua pátria e os seus patriotas. Eu vi um vídeo de um senhor que passa numa casa que tinha uma bandeira e a bandeira, por alguma razão, caiu no chão. Ele para, ele olha, ele vai de uma forma extremamente cuidadosa, e a esposinha dele, eles pegam aquela bandeira, eles dobram aquela bandeira adequadamente, pegam de maneira diferenciada e batem na porta da casa e entrega a bandeira. Se for aqui no Brasil, o trem não vai funcionar assim, não. Não vai. Nós não temos esse tipo de atitude, de zelo. E deveríamos ter. O vizinho meu, minha casa é vizinha dele colada, ele arrumou a casa todinha, ele comprou lá, casou, foi morar com sua esposa e agora já está no segundo filho. Do lado, no pilar que tem na frente da nossa casa, o pilar dele é parceiro com o pilar meu. Ele mandou fazer um suportezinho, e eu vi aquele suporte, falei, o que será isso? Será que vai botar uma flor ali, um vaso? Ele colocou uma bandeira. Quando ele pôs aquilo, eu falei, meu Deus do céu, esse cara é mais desenvolvido do que eu. O que significa uma bandeira? Significa o que você valoriza, o que você reconhece, o ponto de referência. Deus é meu ponto de referência. É um símbolo de identidade. Eu sou do Senhor, e Ele é a minha bandeira. Por Ele eu vivo, por Ele eu morro, por Ele eu luto. Para a glória dEle eu tenho existência. Isso significa ter uma bandeira de fé. Ele é a minha fonte de segurança. Ele que cuidou de nós contra os amalequitas. Ele nos deu vitória. O que é uma bandeira na crise para você? Significa controlar? Estabilidade financeira? Tem gente que vive baseado no controle. Eu sou uma pessoa que tem um status, eu tenho uma possibilidade. Eu vivo tranquilo porque as pessoas me servem. Ou eu tenho dinheiro e tenho uma estabilidade financeira e essa é a minha segurança. Ou eu sou seguro por causa de mim mesmo, o meu poder físico, isso, ou as pessoas que são mandadas por mim. Através do meu desempenho, a minha habilidade de produção, eu confio nisso. É isso que é a sua bandeira? Ou é Deus? O que Moisés diz? O Senhor é a minha bandeira. Ele é meu referencial. Ele é a minha segurança. Ele é a minha estabilidade. Nele eu tenho vitórias. E observa que não é uma vitória do povo, é uma vitória de Deus, e Deus usa o povo. No verso 47, o texto diz, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel capítulo 17, 47, é a citação. Diz, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. Apesar de Deus ser o Deus que vence as nossas batalhas, as nossas guerras, isso não faz de nós passivos. Nós temos que lutar, nós temos que orar, nós temos que jejuar mostrando que dependemos do Senhor, nós temos que perseverar, isso tudo tem a ver com passivo, não, tem a ver com ativo, com demonstrações e atos verdadeiros. Sejamos crentes assim, cremos. Deus é a minha bandeira e é por causa dele que a guerra é vencida, porque a guerra é dele. A
Calma aí, garoto. Essa luta não é vossa, mas é minha. Deus disse isso para Josafá, quando ele estava como um jovem novo que ele era, diante de 3 povos que vinham contra eles para destruí-los. E ele disse: Senhor, eu não tenho o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse versículo é muito famoso, as pessoas usam esse versículo muito nas suas casas. Não posso fazer nada, mas os meus olhos estão postos em ti. E a resposta de Deus é: fique tranquila, vai para a batalha. Só que você vai colocar na frente o coral da igreja e os instrumentos para eles irem adorando a Deus. E Deus deu vitória. Qual a conclusão de tudo isso, queridos? Êxodo 17, ele nos confronta com uma pergunta simples, mas uma pergunta profunda. Como você reage quando Deus parece não estar providenciando? Você diz: tenho sede, não tem água, a gente está no deserto. Ou você olha para os amalequitas e diz: nós não viemos prontos para a guerra. Nós não estamos prontos para a guerra. Como que você reage quando Deus parece não prover? Se na primeira parte nós aprendemos que a crise mostra o coração que a gente tem, nessa segunda parte, a de hoje, nós aprendemos que a dependência sincera e verdadeira sustenta o nosso coração na batalha. Nosso coração sofre, mas ela está sendo sustentada. A minha vida sofre, mas eu estou sendo sustentado. Eu estou em dificuldades com isso, com aquilo e com aquilo outro, mas o meu coração está sustentado na dependência de um Deus que é a minha bandeira. Reconheça que você está em batalha. Essa é a primeira coisa. Tem pessoas que vivem como se nada tivesse acontecendo. É um bonachão. Não é isso que Deus quer. Reconheça que você está em batalha. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando para devorar. Mas sejam sóbrios e vigilantes. Então, primeira coisa, não negue que existem batalhas que precisam ser guerreadas. Que dia? Todo dia. Tem uma frase muito interessante: cada dia a gente mata um. Qual que é a expressão? Leão. Hoje eu tenho um leão. Segunda coisa, ao mesmo tempo que você tem que reconhecer que existem batalhas, cultive uma dependência diária. Identifique o seu padrão diante das dificuldades. Como é que você age? Como é que você vive? A sua vida é cheia de lutas como de todo mundo. E você algumas vezes acha que a sua vida é diferente da dos outros porque tem mais. Não, é todo mundo. Como é que você reage diante das crises? Você só reclama? Você se irrita? Você acusa? Eu estou vivendo isso por causa do fulano de tal, por causa disso. Não adianta nada. Você se desespera, arranca os cabelos, entra debaixo do cobertor para ficar ali. Essas coisas não adiantam. Mas isso mostra uma realidade. Se a sua atitude é de reclamar, de murmurar, de se irritar, de acusar, de bater, de brigar, de gritar, isso revela onde a sua fé está e como ela é frágil. Não ignore o cansaço. Cansaço é consequência do pecado original, irmãos. Nós vamos cansar mesmo. Chega 8 horas da noite, você chega em casa, você está um pedaço. A gente fala muito que é a etiqueta
da capa do Batman, né? Você lutou, foi o super-homem, mas você chegou em casa e não está dando conta de mais nada. Cansaço não é fracasso. Entenda isso. Cansaço não é fracasso. O cansaço me leva a depender de Deus, que me renova, para que no outro dia eu esteja bem, para lutar as dificuldades e aquela crise, que às vezes ainda não acabou, mas que você havia lutado no dia anterior, as lutas daquela crise, e agora você vai continuar. Então, cansar não é pecado, não é erro, não é fracasso. Mas para um cristão é reconhecimento que eu preciso de Deus. Terceira coisa, aprenda a levar a sua crise para Deus. Salmo 62, no verso 8, diz: confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Uau! Então, troque a reclamação, a murmuração, a irritação, troque a reclamação por oração. Troque a acusação, a transferência que você coloca sobre os outros para um ato de dependência àquele que supre você em todo o tempo. Quarta conclusão. Corra para Cristo, não para o controle. Qual é a tendência? Nós trabalhamos para ter controle sobre a crise. Não é isso? Se eu não trabalhar, não tem dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não pago a casa. Se eu não tiver dinheiro, eu não como, eu não bebo, não tenho luz elétrica, eu não tenho carro, não tenho gasolina, não tenho nada. Aí o que você faz? Você trabalha para resolver a possível crise. E ter falta disso. Aí você resolveu esse problema, porque você trabalhou, e você fica tranquilo. E aí no mês seguinte você tem que fazer a mesma coisa. E no outro a mesma coisa. Só que você não sabe que quem te dá força para você trabalhar é o Senhor. Foi o Senhor que te livrou de um bocado de situação. Foi o Senhor que te deu controle na hora certa. Para de querer ser Deus. Corra para Cristo, não para o controle da situação. Deus é que tem o controle da situação, não é você. É Deus que providencia as coisas para que você esteja bem, e não você. Porque Deus te ama. Mas o amor dele não é pequeno, é profundo, é sincero. É daquele que é como uma galinha que quer colocar os seus pintinhos debaixo da sua asa, como o Senhor Jesus chorando, olhando para Jerusalém, e ele fala, nossa, eu queria poder fazer isso. Na hora da dificuldade, vocês estarem aqui. Deus faz isso com o seu povo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa entender de tudo e ter resposta de tudo. Você precisa confiar em quem Deus é. É como Ele é na sua vida. E o poder que Ele tem. E esse Deus é soberano. Oh Senhor, tenha misericórdia. Quinto, aceite ajuda. Moisés poderia ter dito para os seus companheiros, deixa comigo. Aqui uma pedra. Não, depois eu sento. Não, ele sentou. Meu braço não está aguentando mais. Eles vieram segurar. Ele deve ter dito, muito obrigado. Vamos trabalhar juntos. Aceite ajuda. Esse é o ponto. Aceite ajuda. Deixe de ser poderoso e soberano sobre a sua vida. Você não vai dar conta. E às vezes Deus vai colocar situações na sua vida para você sofrer mesmo e entender que você não é o todo-poderoso. E Deus faz isso muitas vezes. E lembre-se, Deus usa pessoas para cuidar da gente. Para nos sustentar, para nos encorajar e para caminhar juntos conosco no momento da adversidade. E por último, reoriente a sua confiança, a sua vida. Faça como Moisés fez.
O Senhor é a minha bandeira. Coloque isso para a sua alma. O Senhor é o pelo qual eu vivo, pelo qual eu dependo, pelo qual eu glorifico. E a última frase que eu queria dizer para vocês é: a crise realmente revela a fraqueza da nossa fé. Mas também é o meio que Deus usa para nos ensinar a depender totalmente dele. E de repente você não tem aberto os olhos às crises que você tem vivenciado. Pare de brigar. Pare de sofrer. Pare de viver como se não tivesse Deus acima de você e das circunstâncias. A crise que Deus está dando para você certamente é para mostrar a fraqueza da sua fé. O que Deus deseja é que você use aquilo que Deus tem te dado para não só aprender, mas viver como aquele que depende do amor do seu Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos dê dependência antes da murmuração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, quão grande é o Senhor, quão maravilhosa é a tua graça. Ó Deus, como o Senhor cuida da gente de forma tão meticulosa. Nós dizemos que algumas pessoas, falta a elas adivinhar o que nós queremos e precisamos. Mas o Senhor é aquele que sempre sabe o que precisamos. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus do cuidado. O Senhor é o Deus da nossa guerra. O Senhor é o Deus da nossa bandeira, da nossa vitória. Ó Senhor, certamente cada um de nós tem a sua própria crise. E de repente estamos à beira de enfrentar alguma que nunca imaginamos que aconteceria na nossa vida e ao nosso redor. Ó Senhor, coloque esses princípios na nossa vida, para que no momento das crises, das dificuldades, nós mantenhamos os nossos olhos para os céus em Ti. Fortaleça a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.